Então, olá a todos, o meu nome é Mónica Lopes. Nesta primeira aula de Bioquímica, vamos falar de alguns conceitos básicos de Bioquímica, que nem são tanto de Bioquímica assim, vão ser, como vocês vão perceber, conceitos mais de Química básica, ok? Vão ser coisas que vocês de certeza que já falaram ou nas vossas aulas de Química do básico ou do secundário e, portanto, vai ser uma aula mesmo muito simples, muito rápida, é mesmo só para terem assim uma noção geral de algumas coisas que depois podem ser úteis nas aulas seguintes, ok? Vamos então começar por falar na quantidade química e massa molar, depois vamos falar de alguns conceitos de concentração, nomeadamente molaridade, molalidade, osmolaridade e osmolalidade. Falamos depois de ligações químicas de uma forma muito geral e depois no final talvez a parte mais importante da aula, que são mesmo os grupos funcionais e os vários tipos de isomerismo, ok? Começando então pela quantidade química e massa molar, estes são certamente conceitos que vocês já sabem de cor e salteado. A quantidade química ou quantidade de matéria vai ser representada pela letra N minúscula, vai ser expressa em moles, e a definição básica deste conceito é que um mole vai corresponder à quantidade de matéria existente numa amostra que contém 6,022 vezes 10 elevado a 23 entidades, que podem ser átomos, moléculas, íons, etc. Sendo que este número que está aqui representado a vermelho vai ser a constante de Avogadro. Portanto, isto é uma convenção, determinou-se que um mole e um mole de o que quer que seja ia corresponder a isto. A massa molar, por sua vez, vai corresponder à massa por quantidade de matéria, ou seja, a massa de uma determinada substância por cada mol dessa substância. Vai ser expressa em gramas por mol. Aqui, só para vos relembrar, a massa molar de um determinado elemento, seja ele qual for, vai corresponder à massa atómica relativa desse mesmo elemento. E, portanto, de um modo geral, este valor M é uma constante, é uma coisa que nós podemos consultar, há tabelas para isso. O sódio tem a sua massa atómica relativa, o cloro tem a sua massa atómica relativa e assim sucessivamente. E, portanto, em determinados problemas, e certamente vocês fizeram vários destes géneros, se nos derem uma massa uma determinada massa e nós tivemos, por sua vez, o valor da massa molar, conseguimos calcular a quantidade química N e vice-versa. Pronto. Ok, então, começando por falar nestes conceitos de concentração, como já vos tinha dito, começando por falar na molaridade e na modalidade, aqui a grande dificuldade, entre aspas, é vocês não trocarem um conceito com o outro. Como já vamos ver algumas nuances, é importante que tenham em atenção as diferenças. Por um lado, na molaridade ou concentração molar, vamos estar a falar da quantidade de soluto que existe num dado volume de solução e vai se expressar em mol por litro. E por outro lado, na molalidade ou concentração molal, vamos estar a falar da quantidade de soluto que se encontra numa dada massa de solvente, ok? E portanto vai-se expressar em mol por quilograma. Já não estamos a falar aqui na solução no seu todo, mas apenas no solvente. Os conceitos de osmolaridade e osmolalidade são muito semelhantes aos que acabámos de ver, mas aqui, em vez de termos em consideração a quantidade de substância propriamente dita, vai-nos interessar a quantidade de partículas osmoticamente ativas, ou osmóis, ok? O que é um osmol? Um osmol vai ser dado, por um lado, pela quantidade de substância, N, multiplicada pelo I. Este I representa o número de partículas osmoticamente ativas de uma determinada substância e estas partículas osmoticamente ativas vão basicamente corresponder ao número de partículas ou de elementos de uma dada molécula que, quando em solução, em meio aquoso, se dissociam. Por exemplo, numa molécula de cloreto de sódio, NaCl, vamos ter duas partículas osmoticamente ativas, o Na+, e o Cl-. Aqui a grande dificuldade, entre aspas, é, por exemplo, em moléculas dihidratadas, por exemplo, que no final têm duas moléculas de água associadas, essas moléculas de água não vão contar como partículas osmoticamente ativas porque são água propriamente dita, está bem?
Então, a osmolaridade, agora é só transpormos este conhecimento dos osmóis para os conceitos de concentração que acabámos de ver. No caso da osmolaridade, vamos ter então a quantidade de partículas osmoticamente ativas num dado volume de solução, dado por osmóis por litro, e pelo contrário, na osmolalidade, vamos ter a quantidade de partículas osmoticamente ativas do soluto numa dada massa de solvente, ok? Aqui a lógica é exatamente a mesma e vai se expressar por osmóis por quilograma. Passando então para as ligações químicas. Pronto, de um modo geral, como vocês também certamente já sabem, podemos dividir as ligações químicas em ligações intramoleculares e ligações intermoleculares. O exemplo que vos trago aqui até nem é uma coisa, até um exemplo bastante geral e que vocês vão falar certamente na biologia molecular e celular, ok? Temos dois nucleótidos, a adenina e a timina, como vocês sabem, na dupla hélice do DNA eles vão interagir, os vários nucleótidos vão interagir entre si e essas interações vão ser estabelecidas por ligações intermoleculares. Por sua vez, cada um dos átomos de cada um dos nucleótidos propriamente dito vão estar ligados por ligações intramoleculares. Começando pelas ligações intramoleculares, de um modo geral na bioquímica vamos quase sempre estar a falar de ligações covalentes, particularmente quando falamos das moléculas de maiores dimensões, ou seja, dos polímeros, ok? Como vocês já sabem, estas ligações covalentes podem ser simples, duplas, triplas e esta característica das várias ligações vai, obviamente, alterar a molécula que se forma, já que, como também vocês já sabem, dependendo se temos uma ligação simples ou dupla, vamos ter átomos mais ou menos juntos, vai ser necessária uma energia maior ou menor para quebrar essa ligação, etc. Tá bem? Só para rever também o conceito de ligação covalente propriamente dita, como vocês sabem, este tipo de ligações, o princípio é a partilha dos eletrões da camada mais instável, dos dois átomos que se vão ligar através desta ligação, tá bem? O objetivo é criar uma molécula eletricamente neutra e por isso mais estável, assegurando que obviamente não há nenhum eletrão então solto. Nas ligações iónicas também vamos falar por vezes deste tipo de ligações, ok? Estas vão se basear essencialmente numa atração eletrostática existente entre dois íons carregados com cargas opostas, está bem? Um íon carregado positivamente vai receber, ou seja, um cationo, vai ter a capacidade de receber elétrons de um íon carregado negativamente, ou seja, um anião, e o novo composto vai ser uma vez mais eletricamente mais estável, mais neutro, está bem? Por sua vez, no caso das ligações metálicas, tal como o nome indica, estas são ligações que ocorrem entre metais, está bem? Átomos com elevada tendência a doar eletrões e vão ser certamente as que falaremos menos no contexto da bioquímica nas próximas aulas, ok? Ok, falando então nas ligações intermoleculares, como vocês vão perceber nas aulas mais a seguir, estas vão ser absolutamente cruciais na formação das várias macromoléculas, portanto, dos polímeros que constituem o nosso organismo, está bem? Um exemplo absolutamente ilustrativo disto, como vocês vão perceber, são as proteínas, que se dividem em vários graus de complexidade em termos de estrutura e, de facto, as estruturas mais complexas vão ser essencialmente dadas à custa destas interações intermoleculares. Há duas particularmente importantes, por um lado as interações ou forças de Van der Waals e por outro lado as ligações pontos de hidrogênio, está bem? As primeiras vão ser interações que se estabelecem entre porções de moléculas, portanto, domínios de moléculas com cargas opostas, ok? Nas moléculas com alguma dimensão podemos ter partes da molécula que têm uma carga positiva e outras partes que têm carga negativa. E essas interações que se estabelecem entre os diferentes domínios vão ser então dadas pelas interações de Van der Waals. As ligações pontos de hidrogênio, por sua vez, vão ser ligações que se estabelecem entre os hidrogénios que ficam nas extremidades terminais de uma determinada molécula, ok? Portanto, esses hidrogénios que ficam de fora podem então interagir com outros hidrogénios da mesma molécula, ok? Ou de moléculas diferentes, portanto. Tenho a intenção que estas ligações intermoleculares, ok? Muito embora, tal como o nome indica,
indica sejam entre moléculas diferentes, a verdade é que vocês vão perceber que, de um modo geral, nós às vezes temos moléculas tão complexas no nosso organismo que uma mesma molécula, pronto, mais complexa, obviamente, pode estabelecer estas ligações intermoleculares entre si mesma, obviamente dando uma conformação ou exigindo uma conformação dessa macromolécula diferente e, portanto, exigindo propriedades diferentes dessa macromolécula e funções diferentes dessa macromolécula, ok? Aqui a coisa mais importante de toda é, como vocês já sabem e como já falámos, as diferentes ligações vão dar ou vão, de certa forma, definir diferentes estabilidades daquela interação química, ok? E de um modo geral, o que é importante que vocês saibam mesmo é que as interações intramoleculares são, à partida, sempre mais fortes do que as interações intermoleculares. Por isso, qualquer agente físico, químico, o que quer que seja, que de certa forma ameace a estrutura de uma determinada molécula, à partida, a primeira coisa a ir à vida, entre aspas, ou seja, o primeiro tipo de ligações a ser destruído vão ser as ligações intermoleculares, isto de um modo geral, obviamente, e só depois então as intramoleculares, ok? Ok, passamos agora para a parte da aula que é um bocadinho mais chata, porque isto realmente é só mesmo decorar, ok? Eu vou apresentar-vos aqui os vários grupos funcionais, vou-vos dar aqui um bocadinho algumas ajudas para tentarem perceber uma coisa ou outra, mas isto de facto não tem grande coisa que se perceber, está bem? É mesmo decorar e pronto. Relativamente então aqui aos grupos funcionais, definindo primeiro o que são grupos funcionais, de um modo geral, estes vão ser átomos, ok? Ou grupos de átomos, que vão que quando se encontram numa determinada molécula, ok? Vão determinar que essa molécula tenha um determinado conjunto de propriedades, ok? Independentemente da estrutura da molécula base, se tiver aquele conjuntinho de átomos específico, que se determina grupo funcional, nós sabemos que ela vai ter um X número de propriedades físicas, químicas, de interação, etc. Tá bem? E, portanto, o que é que nos permite? Permite prever de que forma aquela molécula se vai comportar em determinados ambientes, no meio aquoso, a determinados pHs, em reação com outras moléculas, etc. Tá bem? Portanto, permite-nos sistematizar os vários grupos de moléculas. Essencialmente é isso, ok? Basicamente foi uma característica que se arranjou para arrumar todas as moléculas com aquela característica na mesma caixinha. Pronto. Ok? De um modo geral, estes grupos funcionais vão estar ligados a cadeias carbonadas, ok? As cadeias carbonadas vão ser um bocadinho o esqueleto e podem ser, obviamente, cadeias mais ou menos ramificadas, podem ser cadeias saturadas ou insaturadas, ou seja, saturadas se todas as ligações estabelecidas entre os vários átomos de carbono forem ligações simples, ou insaturadas, pelo contrário, tivemos uma ou mais ligações duplas. Ok? Podem ter anéis ou não na sua estrutura, ou seja, estruturas, cadeias carbonadas em estrutura cíclica. Pronto, e portanto há aqui uma imensidão de moléculas que se podem formar, como vocês devem calcular. As cadeias carbonadas por si só vão ter uma nomenclatura específica, ok? Essa nomenclatura específica, que é dada pelo número de carbonos e que vocês também certamente falaram, chama-se química orgânica, ok? Não é uma área particularmente interessante da química, a meu ver, pronto. Mas isto pessoalmente também já foi falado certamente nas vossas aulas de química do básico e do secundário, e feliz ou infelizmente para vocês não vamos abordar isso nesta aula, ok? Não só porque não vai ter grande interesse depois para as restantes aulas de bioquímica, como acabaria por tornar esta aula excessivamente longa sem razão nenhuma, está bem? Pronto, este quadro que eu vos apresento aqui vai resumir de uma forma mesmo muito simplificada os vários grupos funcionais de que vamos falar. Há outros, ok? Existem outros, e se vocês forem procurar na bibliografia recomendada vão encontrar outros. Estes são os essenciais, ok? Estes são aqueles que, a saberem alguns, saibam estes, porque são os mais comuns nas moléculas que nós vamos falar, são os mais fáceis de identificar e vão ser os mais importantes para vocês perceberem depois tudo o que se passa daqui para a frente, está bem? São os básicos, pronto. Quero também chamar aqui a atenção, como vocês conseguem ver aqui ao lado, que estes grupos funcionais por si só podem ser classificados de acordo com a sua polaridade, ou seja, de acordo com a existência ou não de uma carga
eletronegativa no próprio grupo funcional em si. O que é que a polaridade determina? Isto também já é um conceito que à partida vocês já ouviram falar, ok? A polaridade determina se aquela molécula é hidrofílica ou hidrofóbica, ou seja, quer, entre aspas, água ou reage bem com a água, ou pelo contrário, foge da água, ok? Uma molécula polar, ok? À partida vai ser uma molécula hidrofóbica, ok? Ou seja, uma molécula com pouca afinidade para a água, e neste caso, nos vários exemplos que aqui vos trago, só o grupo metil é que apresenta essa característica. Pelo contrário, moléculas apolares, ok? De um modo geral vão ter alguma afinidade para a água, umas mais do que outras, está bem? E é o que acontece com todos os outros grupos funcionais. Tenham a intenção também, ok? E isto é mesmo importante porque pode fazer alguma confusão daqui para a frente. Nós vamos falar de moléculas com dimensões imensas, ok? Algumas não tão assim tão grandes, mas a maior parte delas com mais complexidade do que aquelas que eu vos vou mostrar aqui com exemplos, ok? E numa mesma molécula nós podemos ter mais do que um grupo funcional, ok? O que é que isto determina? Que, por exemplo, uma mesma molécula, e nós, por exemplo, na aula de lípidos vamos falar precisamente sobre isso, nós podemos ter nessa mesma molécula uma extremidade polar, ok? Ou seja, hidrofóbica, e na outra extremidade um grupo funcional que a torna apolar e, portanto, hidrofílica, ok? Portanto, não achem, lá está, muito embora isto tenha sido feito para arrumar as moléculas em caixinhas, estas caixinhas depois têm buracos e as caixas contactam todas umas com as outras e isto está tudo um bocadinho misturado, está bem? Não estressem, ok? É só para terem atenção a isto, ok? Ok, começando então pelo grupo carbonilo, ok? Este é possivelmente o mais fácil e vai ser aquele que nós vamos falar mais nas aulas de glícidos e por aí à frente. Portanto, este tem mesmo que saber assim na ponta da língua. O grupo carbonilo, dependendo da localização em que se encontra numa molécula, pode originar um aldeído ou uma cetona. No caso dos aldeídos, vamos ter então o grupo carbonilo ligado a um carbono terminal, ok? E os aldeídos vão ser o número, o nome, a denominação dos aldeídos é dada com o sufixo al. Ok? Portanto, temos aqui, por exemplo, o butanal, é butano porque tem 4 carbonos, ok? Isto faz parte da tal nomenclatura das cadeias carbonadas que não vamos aqui falar. E adiciona-se o al, que é o sufixo que determina que é então um aldeído. Uma outra coisa que vos queria aqui chamar a atenção também, para vocês não se estressarem, mas só para saberem que existe, que é, há muitas moléculas que, muito embora exista esta denominação convencionada de adicionar o al como sufixo e temos o nome da cadeia carbonada antes, ok? Há muitas moléculas que têm outros nomes que se convencionaram, ok? E por vezes nomes esses que são até mais conhecidos do que o seu nome base, entre aspas. É o caso, por exemplo, do metanal, que na realidade é o formaldeído. Ou o etanal, que na realidade é o acetaldeído. Ok? Pronto. Quanto às cetonas, neste caso o que nós vamos ter é um grupo carbonilo no meio da cadeia carbonada, ou seja, ligado a um carbono não terminal. Esqueci-me de vos dizer, mas pronto, o grupo carbonilo é basicamente este oxigênio com uma ligação dupla a um carbono, ok? Pronto, está aqui indicado, mas não tinha dito efetivamente. Pronto. No caso das cetonas, por sua vez, a regra para dar o nome vai ser adicionar o sufixo ona, ok? Mantém-se a mesma questão, ok? A propanona é a cetona. Todos nós sabemos o que é a cetona. A propanona, se calhar, nem por isso, está bem? Pronto. Uma coisa também importante é vocês terem atenção que em determinados processos biológicos pode haver conversão de cetonas em aldeídos, ok? Há enzimas que vão converter ou que vão catalisar a reação de conversão, ou seja, de passagem deste grupo funcional de um sítio para outro, passando então de uma cetona a um aldeído, ok? Portanto, este tipo de moléculas pode se interconverter entre si. Ok, passando então para o grupo hidroxilo. O grupo hidroxilo vai corresponder então a um grupo OH ligado a um qualquer radical, ok? No caso, e neste caso, a existência do grupo de hidroxilo vai gerar um álcool, ok? A regra para denominar os álcoois é adicionar no final do nome dado pelo número de carbonos da cadeia carbonada, adicionar o sufixo ol. Temos aqui então o exemplo do butanol, do propanol e
Uma vez mais, temos o metanol, que é o álcool metílico, e o etanol, que é o álcool etílico, ok? Passando então agora para o grupo carboxilo, aqui o que é mesmo importante é que vocês não confundam o grupo carboxilo com o grupo carbonilo, ok? Os nomes são parecidos, mas aqui o grupo até dá uma ajudinha, porque o grupo carboxilo vai originar ácidos carboxílicos, ok? Portanto, não confundam. O grupo carboxilo vai ser então, vai corresponder a um carbono ligado com uma ligação dupla a um oxigênio e com uma ligação simples a um grupo OH. Se vos ajudar a pensar nisto desta forma, um grupo carboxilo é como se fosse uma espécie de uma junção entre um grupo carbonilo e um grupo hidroxilo. Se isto vos confundir mais, esqueçam, mas se vos ajudar, podem obviamente pensar assim. Então, este ácido carboxílico vai ter então o grupo carboxilo e a regra para dar o nome é, por um lado, vamos ter obviamente que ter primeiro o nome ácido, como é óbvio, e por outro lado vamos ter então o nome da cadeia base dado pelo número de carbonos que existe nessa cadeia, com o sufixo oico. Portanto, temos o exemplo do ácido propanoico, o ácido etanoico, e depois temos aqui dois exemplos, uma vez mais, que nós conhecemos, se calhar mais corriqueiramente, com outros nomes mais simples, como é o caso do ácido metanoico, que também se pode denominar ácido fórmico, ou o ácido etanoico, que também se pode denominar ácido acético. Tenham em atenção ainda há aqui mais uma particularidade, que este grupo carboxilo, quando em solução no pH da maioria dos sistemas biológicos, vai ter tendência a perder este hidrogênio do grupo OH, ou seja, não vai estar sob a forma COOH, mas sim sob a forma COO menos, pronto, portanto vai libertar um H+, e portanto vai tornar esse meio mais ácido, lá está, chama-se um ácido carboxilo, torna esse meio ácido, portanto está tudo a bater certo. Passando então agora para os éteres, ok? Este grupo funcional essencialmente vai corresponder a um oxigênio no meio de uma cadeia carbonada, ok? É muito fácil. A denominação dos éteres, por sua vez, vai ter, uma vez mais, um éter ou no início, o nome éter, ou no início ou no final do nome. Vamos depois ter o nome dado, uma vez mais, pelo número de cadeias carbonadas. Aqui há mais nuances para a nomenclatura, está bem? Não se chateiem muito a saber isto. Como o oxigênio está no meio da cadeia, o nome da cadeia carbonada tem que ter em conta as duas cadeias carbonadas que se ligam a este oxigênio, está bem? Só para, num exemplo mais simples, aqui no caso do éter dimetílico, como temos dois grupos metil ligados a esse mesmo oxigênio, vamos ter o dimetil e o sufixo, a regra para dar o nome é pôr então o sufixo ílico no final disto, está bem? Não se chateiem demasiado com esta nomenclatura, isto não vai ser importante ou não vai ser particularmente importante depois nas aulas de bioquímica propriamente dita, ok? Passamos então agora para os ésteres. Como já perceberam, os éteres e os ésteres têm nomes muito parecidos, mas são coisas diferentes, está bem? Não os confundam. Os ésteres vão ser derivados do ácido carboxílico, no qual vamos ter então um carbono ligado com uma ligação dupla a um oxigênio e um grupo O, portanto com um oxigênio com uma ligação simples, mas ao qual em vez de se ligar um hidrogênio se vai ligar um outro radical, nomeadamente uma outra cadeia carbonada, está bem? Esta molécula vai então ser gerada pela condensação entre um ácido carboxílico e um álcool, vai-se originar então o tal éster com a libertação de uma molécula de água. A regra para a nomenclatura dos ésteres é um bocadinho mais complexa, porque implica que dividam a molécula de certa forma em duas partes. Por um lado, a cadeia carbonada que está ligada antes do grupo funcional e a cadeia carbonada que está ligada ao grupo funcional propriamente dito, ok? Portanto, a que está ligada antes do grupo funcional, vamos ter a cadeia carbonada, cujo nome de base é dado pelo número de carbonos dessa cadeia, com o sufixo ato. Portanto, neste caso, por exemplo, no exemplo de cima, como temos dois carbonos ligados antes do grupo funcional propriamente dito, temos o etanoato. Por sua vez, o segundo nome, a segunda parte do nome de um éster é dado pela tal cadeia, que então vai estar ligada ao tal oxigênio da ligação simples,
com o nome, obviamente, do número de carbonos dado por essa cadeia, com o sufixo -ilo. Portanto, naquele caso, como só temos um carbono, portanto, só um grupo metil ligado àquele oxigênio da ligação simples, vamos ter o metilo, e, portanto, o nome completo vai ser o etanoato de metilo. É uma nomenclatura um bocadinho complexa e que, sinceramente, eu não acho super essencial que vocês decorem, está bem? Basta terem uma ideia. Passando então para os grupos funcionais amina e amida, à semelhança dos éteres e dos ésteres, têm nomes muito semelhantes, mas uma vez mais, origens muito distintas, está bem? As aminas vão ser derivados do NH3, está bem? No qual, em vez dos hidrogénios ligados, vamos ter a substituição de um, dois ou os três hidrogénios por grupos, por radicais, ok? Se tivermos só um hidrogênio substituído por uma cadeia carbonada ou por um outro radical, temos uma amina primária. Se tivermos dois hidrogénios substituídos, vamos ter uma amina secundária, e se pelo contrário, se por outro lado, aliás, não tivemos nenhum hidrogênio, ou seja, só tivemos grupos funcionais ou radicais ligados a este átomo de azoto, chamamos uma amina terciária. Pouco importante esta nomenclatura também, ok? No pH da maioria dos sistemas biológicos, este grupo amina vai ter tendência a receber prótons, ok? E, portanto, vão remover da solução esses mesmos prótons, esses mesmos H+, tornando essa solução básica, ok? Ao contrário do que acontecia, por exemplo, com os ácidos carboxílicos, está bem? Portanto, de um modo geral, eles não vão estar sob a forma RNH2, mas sim RNH3+, ok? As amidas, por sua vez, vão ser derivadas do ácido carboxílico, ok? Portanto, pegamos aqui uma vez mais no ácido carboxílico. A grande diferença vai ser que, em vez de termos um grupo OH, vamos ter um grupo NH. Só pode ser um grupo NH2, ok? E nesse caso falamos de uma amida primária. Pode ser um grupo NH e depois esse azoto liga-se a um grupo alquilo, e nesse caso temos, ou um radical, e nesse caso temos uma amida secundária, e pelo contrário podemos ter o azoto ligado a duas cadeias diferentes, e aí vamos ter uma amida terciária, ok? A regra de nomenclatura, tanto das amidas como das amidas, vai ser muito fácil. Basicamente é só adicionar o sufixo amina ou amida, respectivamente, à molécula gerada, ao nome base da molécula dado pelo número de carbonos da cadeia primária, ok? Passando então para o grupo sulfidrilo, ok? Este grupo vai originar o grupo de moléculas que se denomina tiol, ou tióis, ok? E é muito semelhante ao grupo hidroxilo, só que em vez de um oxigênio vamos ter um enxofre, ou seja, em vez de termos um OH, vamos ter um SH, tá bem? Quanto à denominação, é muito fácil, estamos a falar do grupo de moléculas tióis, adicionamos o sufixo tiol à molécula base, tá bem? À nomenclatura dada à cadeia base. Pronto, passamos então, mesmo para finalizar a aula, não entrei em desespero, na parte então do isomerismo. Esta parte vai ser talvez a mais importante, um bocado ingrato que tenha ficado para o fim, e alguns destes conceitos agora caídos assim do nada vão-vos parecer um bocadinho estranhos, possivelmente. Mas tentem ao máximo compreendê-los agora, depois à medida que forem estudando as outras aulas, vão basicamente ter exemplos práticos destes tipos de isomerismo que eu hoje vou falar, está bem? E portanto vai acabar por ser tudo um bocadinho mais fácil, está bem? Pronto. Então, isómeros o que é que são? À partida também esta definição já vos é um bocadinho mais familiar. Basicamente vão ser compostos exatamente com a mesma fórmula molecular, ou seja, são exatamente formados pelos mesmos átomos, só que estes átomos vão estar numa estrutura diferente, ou seja, vão estar numa ordem diferente, numa distribuição, num arranjo diferente, como já vamos ver a seguir. Essa diferença pode ser diferente a vários níveis, entre aspas. Passa a expressão, isto não foi um português muito correto, mas pronto, acho que deu para perceber. Antes de falar dos tipos de isomerismo, eu queria desde já deixar aqui dois conceitos que eu acho que são importantes, que se calhar agora não vos vão fazer assim muito sentido, mas eu acho que é importante ficarem aqui com eles, nem que seja só escritos agora num slide, para depois, se quiserem, voltarem atrás e olharem para isto com mais calma e têm isto aqui escrito.
está bem? Esses dois conceitos são, por um lado, o conceito de carbono assimétrico ou carbono quiral, ok? Este vai ser o carbono a qual se ligam ligandos que são todos diferentes entre si. Portanto, o nome diz tudo, está bem? Um carbono assimétrico é um carbono ao qual se ligam coisas totalmente diferentes. Tão simples quanto isto. Um carbono alfa, por sua vez, é um conceito que se aplica particularmente aos aminoácidos e, portanto, na aula de proteínas, certamente que vão rever esta temática, mas vai ser basicamente o carbono ao qual se ligam os vários substituintes de um aminoácido, que vão ser o grupo amina, um grupo carboxilo, uma cadeia lateral variável R, ou seja, pode ser uma cadeia carbonada ou não, e um átomo de hidrogênio. De um modo geral, como vocês vão perceber mais à frente, um carbono alfa vai quase sempre ser um carbono assimétrico. Mas isto nem sempre é verdade. Há uma exceção, está bem? Que eu agora vos vou deixar um bocadinho no suspense e depois na aula de proteínas logo descobrem qual é. Está bem? Se precisarem, já sabem, voltem um bocadinho aqui a este slide, eu acho que pode ser útil neste sentido. Passando então aos tipos de isomerismo propriamente ditos, pronto, aqui vocês vão provavelmente ter que olhar para este esquema outra vez, ter que voltar a ouvir esta parte da aula. Não há crise, não se estressem, é normal e não tem problema nenhum. Pronto, então como já vimos, os isómeros vão ser moléculas com o mesmo conjunto de átomos na sua constituição, mas que depois a sua ordem e a sua estrutura difere, ok? Estes isómeros podem dividir-se em dois grandes grupos, por um lado isómeros constitucionais e por outro lado estereoisómeros. Os isómeros constitucionais são muito fáceis de perceber, ok? Lá está, temos exatamente os mesmos átomos, a grande diferença é que eles se vão ligar por ordem diferente. E o exemplo mais ilustrativo e mais fácil para vocês usarem para compreender isto é precisamente a diferença entre um aldeído e uma cetona. Se nós tivermos um aldeído e uma cetona com o mesmo número de carbonos na sua base, eles vão ser isómeros constitucionais, porque a única diferença é a localização do seu grupo carbonilo, ok? Pronto. Passamos então para os estereoisómeros, e aqui sim temos um bocadinho mais de pano para mangas, mas também nada de grave. Os estereoisómeros vão ser então isómeros nos quais temos os mesmos átomos, portanto moléculas exatamente com o mesmo conjunto de átomos, ligados entre si pela mesma ordem, mas que depois quando, portanto, no espaço tridimensional, vão assumir arranjos diferentes. Portanto, são diferenças particularmente visíveis quando, obviamente, temos estas moléculas, quando temos representações 3D destas moléculas e não 2D. Dentro dos estereoisómeros, podemos então ter dois grupos. Por um lado, os enantiómeros e, por outro lado, os diestereoisómeros. E as definições deles são muito fáceis. Os enantiómeros são moléculas que são imagem-espelho uma da outra, não sobreponíveis, é como se pudéssemos um espelho à frente de uma molécula, o que aparece no reflexo é o seu enantiómero. São moléculas não sobreponíveis, mas imagem-espelho uma da outra. Os diestereoisómeros, pronto, pela negação, são precisamente isómeros que não são imagem-espelho uma da outra. E aqui podemos ter dois grupos, por sua vez, dois subgrupos dentro dos estereoisómeros, dentro dos diestereoisómeros. Se a única diferença entre os dois isómeros que estamos a considerar for num único carbono assimétrico, então estamos a falar de um epímero, está bem? É o que acontece aqui, neste exemplo cá de cima, na D-glucose e na D-manose, ok? A única diferença é num carbono quiral, é num carbono assimétrico e, portanto, estamos a falar de epímeros. Se, pelo contrário, estivermos a falar de moléculas que diferem única e exclusivamente no seu carbono anumérico, e, portanto, vamos ter que introduzir aqui um novo conceito, vamos falar então de anómeros. O que é o carbono anumérico? Vocês vão perceber, por exemplo, na aula de glícidos, acho que acima de tudo nessa aula, que há moléculas lineares que podem sofrer processos de ciclização e originar estes anéis, como vemos aqui na imagem abaixo, ok? Isto é particularmente, em termos biológicos, isto ocorre de forma particularmente frequente com os glícidos, está bem? Pronto. Depois de sofrerem este processo de ciclização, o carbono que se forma, o carbono assimétrico que se forma, quando este processo, vai denominar-se carbono anumérico. E, portanto, quando duas moléculas
dois isomos, portanto, diferem única e exclusivamente neste carbono numérico, dizemos que estamos na presença de um anómero. Pronto. Isto agora vai-vos parecer um bocadinho complexo, mas eu juro que se voltarem a olhar para isto com calma, se fizerem o vosso próprio esquema, isto faz tudo muito sentido, está bem? Vejam às vezes se for preciso e pronto, e é isto. Pronto, era tudo o que tinha para vos dizer hoje. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, contactem-nos. E pronto, bom estudo e é isso.